Olá artista, seja bem-vindo ao canal Desenho Borrado, trazendo mais um vídeo bem legal para você que gosta de desenhar. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre perspectiva. E é com a perspectiva, com essa técnica, que vai te ajudar a criar cenários, acrescentando aí mais detalhes aos seus desenhos. Então, se você já gostou, dê seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e, claro, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, aperte o sininho para que possa continuar recebendo as nossas notificações. Então, sem perder tempo, pegue um lápis, pegue um papel e vamos aprender. Sobre a definição, de acordo com o dicionário, a perspectiva aplicada na arte é uma técnica de representação tridimensional que possibilita a ilusão de espessura e profundidade das figuras. Bem, então, para você entender perspectiva, você precisa aprender dois conceitos básicos que vai te ajudar, então, a tridimensionar as figuras e dar profundidade. Por exemplo, eu tenho aqui na descrição a linha do horizonte e o ponto de fuga. O que seria a linha do horizonte? A linha do horizonte é uma linha imaginária, ou seja, é tudo aquilo que nós enxergamos na nossa frente. E o ponto de fuga, neste caso, seria um ponto nessa linha do horizonte que vai então te auxiliar a você a criar a perspectiva das figuras, dos objetos, do personagem e assim por diante. É importante aprender perspectiva na arte? Sim, é importante. A não ser que você só queira desenhar personagem. Mas é um conhecimento que você vai estar acrescentando aí na sua experiência, né, em querer desenhar. Então, é importante você aprender um pouco sobre isso. O que eu vou esclarecer aqui, é claro que eu não sou expert, né, nesse assunto, mas algumas coisas que eu sei, vou estar compartilhando aqui com vocês. Vou dar um exemplo para vocês entenderem, então, a perspectiva. Como já mencionei, a linha do horizonte é uma linha imaginária. Então, deixa eu criar uma linha imaginária aqui, ó. Então, eu tenho aqui uma linha imaginária. Não precisa ser perfeito. O importante é você entender esse conceito aqui. Eu tenho essa linha imaginária. Agora, em relação ao ponto de fuga, é ele que vai te auxiliar para você criar essa tridimensionalidade aí das figuras. Por exemplo, tudo que da linha do horizonte, dessa linha para cima, eu vou enxergar a parte de baixo da figura e a lateral, dependendo do ângulo. E dessa linha para baixo, eu vou enxergar a parte de cima e a lateral. Então vamos ver aqui então na prática. Eu tenho aqui um quadrado. E desse quadrado eu quero então aplicar aí a perspectiva. Como já mencionei, o ponto de fuga vai nos auxiliar a criar essa tridimensão da figura. Tridimensião. Então, usando aqui as pontas desse quadrado e com auxílio, suponhamos que eu coloque um ponto de fuga aqui, ó. Quero que tenha aqui esse ângulo. Então, puxando
linhas auxiliares aqui, ó, em direção a esse ponto, a um ponto de fuga, que é o que nós vamos explicar hoje, um ponto de fuga, para você entender. Eu faço exatamente assim. Esse ponto, essa linha, vai exatamente auxiliar ou vai para essa direção aqui onde está esse ponto de fuga. Da ponta desse quadrado aqui na parte superior, eu também vou puxar aqui uma linha auxiliar, correto? E da outra ponta aqui, o lado esquerdo, aqui da parte inferior do quadrado, eu também vou puxar, tendo o ponto de fuga como apoio, vou puxar uma linha auxiliar aqui. Não está perfeito, mas é simplesmente só para você entender então a questão da perspectiva. Com a aplicação de um ponto de fuga. Bem, essa linha ela é parecida a essa linha. E essa linha ela é paralela a essa linha. Assim como essa é paralela a essa é paralela à de cima e assim por diante. Bem, o que me basta fazer então para completar a figura é só eu fechar, ou seja, colocar aqui a linha auxiliar do objeto aqui. Coloquei embaixo. Vou repetir. Vou fazer novamente aqui mais um exercício. Eu tenho um quadrado. E eu uso aqui um ponto de fuga para me auxiliar a criar a perspectiva desse quadrado, a tridimensão. Então, da ponta desse quadrado, eu vou usar então as linhas em direção a esse ponto de fuga. Depois eu vou simplesmente aí completar as linhas paralelas. Como já expliquei nesse vídeo, desse ângulo eu tenho condições de enxergar a frente do quadrado, a parte lateral e a parte de baixo do quadrado. A mesma coisa acontece com esse quadrado aqui também. Eu tenho condições de enxergar a parte da frente, a parte lateral e a parte de baixo. A tridimensional, onde nós chamamos isso de uma figura tridimensional. Novamente, só quero esclarecer, eu não sou tão esperto, né, em explicar esse assunto. Estou compartilhando o que eu sei com o auxílio de algumas matérias que eu já li. Como eu já expliquei, aqui nós temos a linha do horizonte. Da linha do horizonte, na parte de baixo, nós vamos ter a condição, dependendo do ângulo, enxergar a parte de cima e a parte lateral. E é o que nós vamos fazer, para você entender então a questão. Suponhamos que eu coloque um quadrado aqui, ó. Coloquei um quadrado aqui. E agora eu vou usar as linhas auxiliares para esse ponto de fuga aqui, ó. Nessa direção. Nessa direção. E a ponta desse quadrado, a parte superior, lado esquerdo, também vou puxar para a direção onde está o ponto de fuga. Depois é só eu completar as linhas paralelas. Tivemos condições de enxergar a parte de cima, a parte lateral e a parte da frente aqui do quadrado.
Vou repetir novamente o exercício. Eu tenho um quadrado exatamente aqui, ó. Tendo o auxílio aqui do ponto de fuga sob a linha do horizonte, então eu vou puxar uma linha auxiliar na direção desse ponto de fuga. Uma linha para cá, outra linha aqui na ponta desse quadrado e novamente aqui uma outra linha. E depois eu vou completar as linhas paralelas. Essa linha paralela a essa, assim como essa linha paralela a essa e assim por diante. Aqui nós tivemos a condição de enxergar a parte de cima, a parte da frente e a parte lateral, que do meu lado está do lado esquerdo. Então, o que vocês aprenderam neste momento foi uma técnica de perspectiva com a aplicação de um ponto de fuga. É importante você aprender isso porque isso vai te auxiliar a colocar, não só criar cenários, mas colocar personagens em perspectiva. Para você não ter aquela sensação que o personagem de trás está maior do que o da frente e que você vai enxergar na imagem, se isso aqui não for aplicado corretamente em seu desenho, vai ficar desproporcional. Então aqui é um conceito básico, uma aula básica aqui falando sobre perspectiva. Nos próximos vídeos, usando essa mesma figura, o quadrado como uma figura simples, eu vou poder explicar então usando dois pontos de fuga. Então no próximo vídeo eu vou procurar fazer isso. Então se você já gostou, novamente eu incentivo você a dar o seu like e a compartilhar esse vídeo básico aqui, um ensino básico sobre perspectiva. Estou aqui ensinando ou compartilhando aquilo que eu sei. Agradeço por vocês terem assistido a esse vídeo. Espero vocês no próximo vídeo. Tudo de bom e até mais.